Muito bem, paz de Cristo para todos vocês. Como é que foi a semana abençoada? Nós estamos hoje na nossa última aula, né? Nós estamos na última aula dessa parte online, né? De aulas online. E as outras aulas serão presenciais lá em julho, né? Ou junho, acho que é julho, né, professor? Não estou lembrado agora. Ah, então, hoje nós vamos encerrar essa parte da nossa apostila. É claro que muita coisa ainda a gente vai ver presencial, a gente vai passar alguns desses tópicos, né? A gente vai. Para a gente voltar ao assunto de clown, né? A gente não conseguiu terminar. Só fazendo uma revisão, então, clown não é um personagem, mas é uma forma de você se apresentar, né? É algo realmente, são as tuas características, o teu modo de ser, que é dilatado através das tuas expressões e aquilo que você vai desenvolver para que realmente você possa fazer uma apresentação aonde que o público, né, tenha um divertimento, tenha um humor, mas também tenha uma mensagem. Nós aprendemos que os três principais tipos de clown o Augusto, que é aquele mais aprontador, né, mais agitado, o Branco, que é aquele que sempre chama a atenção, e tem o Tony, ou o segundo Augusto, que ele trabalha no meio dos dois. Né? Nós também não falamos ainda, quero falar um pouquinho sobre o nariz vermelho. A gente só falou da onde que surgiu o nariz vermelho, né, na Idade Média, né, que o pessoal vinha para os cultos das missas das igrejas romanas, católicas, e eles queimados do sol, a ponta do nariz também ficava queimada do sol. Então é que surgiu a ideia de fazer o nariz vermelho. A gente chama o nariz vermelho da menor máscara do mundo. Então, como se fosse uma máscara presencial. Eu vou levar alguns narizes vermelhos que eu tenho para mostrar para vocês. Existem vários tipos de nariz. E o nariz vermelho ele tem uma função de dar mais destaque ainda aos teus olhos e às tuas expressões faciais. Né? Você pode usar ou não. Fica a critério. Né? Você pode usar o nariz vermelho ou não. Mas o que é legal é que o nariz vermelho ele dá uma transformação no teu rosto. Né? Ele dá uma transformação. Você coloca o nariz vermelho, há uma transformação em você. As pessoas olham de outro jeito, né? Então, ele tem esse, vamos dizer, esse poder, né, de fazer essa transformação em você. Então, o nariz vermelho, ele é muito interessante. Não é bom tocar no nariz vermelho, quando você coloca. Não deve colocar o nariz vermelho na frente das pessoas e nem tirar na frente deles. Nós vamos fazer algumas dinâmicas com o nariz vermelho também, presencialmente. Tá? Agora, sobre o Descubra o Seu Clown. Né? Como que a gente vai descobrir? Porque é interessante, o clown é algo muito de você mesmo. Então, você tem que descobrir o jeito de você falar, o jeito de você ser, que se torna cativante, interessante e amável para as pessoas. No processo de Descubra o Seu Clown, é claro que é um processo que a gente vai ter que expor você a uns exercícios, a alguns jogos onde que você vai ter que se arriscar e nesses exercícios você vai vendo o que o público acha legal, acha interessante nos teus movimentos. Então, por exemplo, para você descobrir o teu clown,
você vai ter que descobrir o tipo de clown que você se encaixa, se é um Augusto, se é um branco, se é um Tony, se é um excêntrico. A roupa que você vai usar, o figurino, se vai usar nariz vermelho, se vai usar um chapéu, se vai usar um óculos, se vai usar um suspensório, se vai usar um sapato gigante, grandão, as cores das roupas que você vai usar. Depois, a gente trabalha a questão do andar. Cada clown tem um andar diferenciado, né? Esse andar também é uma característica de cada um. O nome que você vai ter como clown, né? Então, também é outra coisa que a gente trabalha. A tua risada, né? Existem vários tipos de risada e a risada é algo muito interessante, ela é muito contagiante, né? Então, quando você ri, dependendo da tua risada, as pessoas riem junto, então você faz alguns testes, você arrisca um pouco na tua risada, até for uma risada que, quando você riu, o público acha muito engraçado a tua risada. Então, essas, esses detalhes, essas coisas, a gente vai ter que arriscar, tem que provocar você para descobrir o teu clown. Aquilo que está lá dentro de você, que é tão engraçado, tão interessante, tão cativante e que envolve as pessoas nos teus movimentos, as tuas expressões. Né? Então, eu, por exemplo, descobri o meu clown, hoje o meu clown tem nome, eu tenho um andar, eu tenho uma risada, né? Eu tenho uma roupa que eu visto. Tudo isso foi com o tempo que eu tive que ir desenvolvendo, não foi de um dia para o outro. Não foi simplesmente eu chegar na frente do espelho ou perguntar para minha família, para minha esposa, que nome que tu acha que eu tenho que ter? Não, porque o nome tem que ter, tem que remeter às minhas características de clown. Né? Então, é uma ligação com tudo. E quando você coloca um nome que tem a ver com você, com as tuas características, o teu jeito, o nome ele pega tão bem que não tem mais como tirar, né? Então, tudo isso é um trabalho que eu faço com os alunos presencialmente para descobrir o clown. Alguns alunos realmente gostam tanto do clown que eles chegam até a desenvolver tanto o personagem que eles decidem até partir para fazer apresentações de clown mesmo, de palhaço mesmo. Né? Outros não chegam a fazer apresentação de clown, mas essa descoberta desses jeitos, dessa forma de ser, do sorrir, de se movimentar, de andar, esses jeitinhos vão te ajudar a ser um melhor comunicador. Né? Vamos voltar, por exemplo, vamos pegar um pastor que é um bom comunicador, que ele é muito cativante quando ele fala, mas ele não chega a fazer uma apresentação de clown. Por exemplo, pastor Cláudio Duarte, ele desenvolveu essa técnica de descobrir nele o jeito de falar, o jeito de se mexer, o jeito de contar as coisas, o jeito da risadinha dele. Ele aprendeu isso e ele viu o que ele fazia que o público gostava. E você pode ver uma evolução nas palestras dele. Né? Se você pegar as pregações dele, as palestras dele de 15 anos atrás, são totalmente diferentes de hoje. Hoje, por exemplo, quando ele fala, ele muda o tom de voz dele, ele tem uma voz assim, um pouco, um sotaque que ele criou, ele tem uma risadinha dele, não sei se vocês percebem, o jeitinho dele andar, ele percebeu que ele deixando a barba ficou mais interessante. Por quê? Por que o clown, quando ele representa ser mais velho, ele fica mais interessante? Porque o fato de você ser engraçado, com ruga nos olhos, com barba branca, isso é muito, muito interessante, o público gosta disso. Porque você já é uma pessoa você está num momento de ser uma pessoa séria, um momento de uma pessoa nem rir mais, de só ser respeitado pelos outros.
E daí você chega assim e se expõe na frente dos outros. As pessoas acham isso muito interessante. Então, quanto mais velho o clown, mais excelente ele é, mais o público aceita ele. Então, por exemplo, se um adolescente ou um jovem for fazer uma apresentação de clown, é bem diferente do que um senhor lá de 70 a 75 anos fazer uma apresentação de clown. Por quê? Porque esse senhor, ele já tem o ego dele formado, então a gente vê aquela questão do respeito junto com o engraçado. Isso fica muito interessante. A gente acaba rindo muito mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Se você estiver na rua, passar uma menina de 15 anos e ela tropeçar, né, e cambalear e dar quase uma gingada, mas não cai, você não vai rir tanto. Mas se for um senhor daqueles bem sério, né, aqueles senhor assim andando bem, com calça, linha, aquela camisa bonita, e ele tropeçar e fizer toda aquela gingada, você vai achar muito mais engraçado. Você nem quer rir, mas vai acabar rindo. Porque aquela seriedade dele e aquele movimento engraçado, isso fica muito, se encaixa muito bem. Então, por isso que os clowns mais velhos, eles são os mais excelentes. Os vídeos que eu vou passar para vocês depois sobre alguns clowns, vocês vão ver que a maioria deles já tem uma certa idade. Né? E isso é muito interessante. Então, tem esse processo de descobrir o clown. Eu tive a oportunidade de descobrir o meu clown com um professor que veio da Espanha para o Brasil, um professor muito bom, Pepe Nunes era o nome dele. Ele veio para o Brasil e eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele de clown. E nessa oficina, ele trabalhou com a gente desenvolvendo um clown. Depois disso, eu fui outro comunicador. Né? Eu descobri em mim os jeitos, as formas de falar, de movimentar, que fica mais cativante. Então, assim, para mim, foi muito bom esse curso. Depois que eu fiz esse curso com ele, isso foi lá em 2015, 2014, 2015. Depois disso, eu decidi também dar o curso de clown, né, nas escolas que eu leciono, né, para vocês. Eu decidi porque é um tratamento até em você. Eu sou outra pessoa, entende? Depois que eu descobri meu clown, eu consigo ser mais paciente, mais amoroso, eu consigo ser mais compreensivo, eu consigo me entender melhor, eu me conheço mais, o meu corpo, eu conheço mais o meu corpo. Então, isso tudo fez com que eu crescesse na questão assim de caráter. É incrível como você descobrir o teu clown te ajuda no teu caráter. Então, para mim foi muito especial esse momento daquele curso que eu fiz. Né? Ok, vamos colocar para frente. Tá, vamos fazer o seguinte. Antes de entrar na manipulação de bonecos, eu queria que o professor Marcelo colocasse o primeiro vídeo, dos clowns, que são vídeos antigos, né? Depois, no final, o professor Marcelo vai disponibilizar um link no YouTube, só que ele tem 40 minutos. É uma apresentação de 1931 do clown Grock. O Grock, eu botei uma figura do Grock, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que página que está aqui, o Grock. Se eu vou aqui, ele está na página um pouco mais para cima, o excêntrico aqui. Clown excêntrico. Ele está bem lá, na página 48. Na página 48 vocês vão ver, tem uma fotinho dele, do clown Grock. E esse clown Grock aqui, ele está quase com 70 anos de idade, e ele faz uma apresentação muito especial, ele fala 7 línguas, ele é um cara muito especial, e esse link depois nós vamos deixar para vocês assistirem o espetáculo todo. É claro que o espetáculo está em francês, se eu não me engano, mas muita coisa é sem falas, entende? Dá para entender, ver se tem uma apresentação dele, tá?
Então tá, vamos colocar o primeiro vídeo. Esse é bem curtinho, só para vocês verem, por exemplo, o Clau branco. Nesse vídeo aqui, vocês vão ver que o Clau branco é branco mesmo. E daí vocês vão ver que tem o Augusto, o branco e o Tony. São os três ali. Pode colocar, professor. Les 4 Rudy Lata. C'est mon frère. Oh, allez. Assez. C'est mon frère. Allez, prends la guitare, baby. Écoute, je fais la présentation. Et voilà, vas a... Les morceaux de musique que nous allons. No, yo solito. Allez, oui, baby. C'est mon frère. Madame, maman. Allez, allons. C'est mon frère. Oui. Madame, mademoiselle, messieurs, et maintenant nous allons jouer une sélection de... C'est mon frère. Une sélection de musique moderne. Et voilà. Américaine. Et voilà, c'est ça. Allez, prends la guitare, baby. Allez. Faites attention, les saxophones, hein. Et voilà. Alors, ça y est. C'est mon frère. Attention, Pepe, hein. 1, 2, 3. 4. Alors, 3 seulement et commence, hein. 1, 2, 3. Pas 4. Pas 4, oui. Attention. 1, 2, 3. C'est mon frère. Oh, ça va, Pepe, hein. 1, 2, 3. C'est mon frère. Ça va. 1, 2, 3. C'est ma soeur. Mais non. C'est mon frère. Bon, Pepe, allez, prends la guitare, hein. Il y a les saxophones. Et voilà. Et maintenant, nous allons jouer une musique américaine. Exactement, pareil. Allez, c'est merci. Alors, ça y est, baby? Oui. Attention. Allez.
Les 4, Rudy, Muito bem. Interessante, vocês conseguiram ver, né, ali um pouquinho sobre o branco, o jogo ali deles interagirem, né? Claro que também estava tudo em francês, mas vocês podem perceber que esses clowns, eles têm muita habilidade, né? Vocês viram a habilidade que eles têm com instrumentos musicais, né? Então, normalmente o clown, ele tem essa habilidade, eles mostram algo a mais, né? Então, vejam como eles eram bons com os instrumentos. E no final, eles eram tudo atrapalhados, mas no final eles mostram algo assim que surpreende, né? Então, essa questão de você criar uma expectativa que não sabe tocar nada, e depois no final você toca algo muito bom, até tocando 2 instrumentos ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal, né? Você fazer isso. E essa questão engraçada ali do clown branco mandando eles parar de fazer brincadeira e tal, né? Esse jogo é muito interessante. Bom, tem outro vídeo, né, de clowns que eles usam mais alguns efeitos. Eu acho que também deve estar preparado, né, professor? Esse aí, vamos assistir esse aí também. Esse é num circo, tá? Hey, that ain't the shop. Stop pounding. He must be mad. Are you going to play? Yes. Wir Spieler, the shadow of your smile. Jeg vil gerne vise jer et magisk trick. En sehr schweres Trick jetzt. Herr Brommer? Bitte schön. Il a tout gâché. Il spoil, t'as compris. Play again. The shadow of your smile. C'est un double idiot. L'autre là. Look, I'm sorry, you cannot play. Tu ne peux pas jouer ici. Ah non, la chaise pas. The chair. Take it away. Take it.
Sehr gut, Oreste. Jetzt kommt der Tisch. Lass ihn nicht schreien und hau an. Da bist du! C'est je le prends. Ah non, il exagère celui-là. Wait, I'll talk to him. Stupid, I told you not to stay. Are you all right? Hey, China, come here. Come here. Down, down. Over here. Now look, this is too much. We don't want the piano. Shh. Quiet. Quiet. Shh. Was skal vi gøre nu? Jeg har et koncertin. Jeg har en skønnes koncertina for dig. Koncertina? Den er vagtinstrument, he? Skøn instrument. Så, hvad spiller man jetzt, Oreste? Vi spiller Santa Lucia. Santa Lucia.
Está terminando, né? Vocês podem ver, então, que essas técnicas e essas brincadeiras que eles fazem, mas no final ele sempre surpreende com algo especial, né? Imagina trocar 2 trompetes desses. Acho que é trompete, né, professor Marcelo? Eu acho que você toca algum Sim. instrumento, né? Não, meu irmão toca algo parecido, mas é trompete, é. Trompete, né? Mas imagina tocar 2 trompetes, né? Eu não consigo nem tirar um som de um, né? Fazer, soprar ali. Imagina 2, né? Então, ele sempre surpreende. Então, o clown, ele sempre tem essas habilidades, né? Muito legal, né? Eles brincam muito e tal. Então, esse é o mundo do clown, né? É claro que não é uma apresentação cristã. Quando a gente usa o clown para fazer uma apresentação cristã, a gente tem todo um contexto diferente, né? Aqui é só um entretenimento, um circo e tal, né? Mas a gente pode contextualizar tudo isso para usar como uma ferramenta de evangelismo, né? Muito especial para isso. Ok, pessoal. Depois, presencialmente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o clown. Agora, nós vamos entrar no assunto da manipulação de bonecos. Eu não sei se alguém de vocês já manipula algum tipo de boneco ou já manipulou algum tipo de boneco. A manipulação de boneco é algo muito especial. Eu fui despertado, na verdade, para manipular boneco quando eu era muito novinho. A minha igreja aqui em Blumenau, quando eu tinha uns meus 8, 9 anos de idade, veio um missionário da Alemanha e num dia no culto ele fez uma apresentação com os bonecos de espuma. Eu achei aquilo muito lindo. Eu tinha 8 anos de idade, mas naquele momento aquele pastor semeou no meu coração. E naquele momento desceu no meu coração e eu pensei, um dia eu também vou fazer isso. Então, assim, a gente não sabe em quantas vidas a gente está semeando, né? A gente não sabe. Mas aquele pastor não ficou sabendo, né, no que ele semeou, o que ele acabou fazendo através desse exemplo que ele trouxe para o Blumenau. E hoje eu manipulo bonecos de ventríloco, né, mas comecei com os bonecos de espuma também. O boneco ele é muito, muito especial porque ele tem uma licença literária, né? Ele tem uma licença literária, a manipulação de bonecos. É uma técnica milenar, muito antiga mesmo. Os bonecos de ventríloco mesmo, eles existem desde a época do Império do Egito. Desde o Egito Antigo, os sacerdotes do Egito tinham bonecos de ventríloco. Eles usavam os bonecos de ventríloco, diziam que os espíritos dos deuses incorporavam nos bonecos e falavam atrás dos bonecos, né? Então, através dos bonecos. Então, eles usavam essa técnica em que você não mexe a boca e faz o som sair pelo boneco, para usar isso na questão da espiritualidade deles, né? Para trazer esse misticismo, essa questão para o povo, né? Por isso que os bonecos de ventríloco sempre têm aquela questão um pouco estranha. Existem muitos filmes de terror que usam boneco de ventríloco, que parece que eles têm vida mesmo, né? Então, tem muitas pessoas que têm medo do boneco de ventríloco. Eu vou levar um boneco meu quando a gente for ali para o Belém do Pará. A gente vai fazer umas apresentações ali para vocês, mostrar para vocês como é que é um boneco. Então, assim, provavelmente Moisés teve contato com essa técnica de bonecos de ventríloco já no Egito Antigo. Então, é uma técnica milenar, né, essa questão de bonecos. Na Ásia, os bonecos que são mais usados são bonecos em sombra, eram bonecos recortados em papel, que faziam
projeção em pano branco de sombra, né? Hoje, os bonecos que mais assim tem na igreja são os bonecos de espuma, né? Os bonecos de espuma, eles são os mais usados. Qual é a diferença de boneco para fantoche? Eu sempre gosto de dizer que o fantoche, ele é uma figura que não tem articulação. Então, é uma figura que você não tem manipulação de boca, de pescoço, não tem articulação nenhuma. Então, a gente chama de fantoche. Então, aquelas figuras mais paradas, às vezes em varinhas e tal. Quando tem articulação na boca, a gente chama de boneco, não chama mais de fantoche. Então, são bonecos. Então, toda figura que você manipula e que tem articulação, a gente chama de boneco. Aí tem os bonecos de espuma, que são os mais utilizados, tem os bonecos de ventríloco, e tem os bonecos de marionete. Os bonecos de marionete são aqueles que são manipulados com cordas, né? Esses são bem difíceis. Tem uma aranha que você segura e que tem os fios, e cada fio tem um movimento do corpo da marionete, né? O professor Osias, que hoje está nos Estados Unidos, ele fazia parte do nosso grupo, aqui em Blumenau, ele manipulava os bonecos de marionete. A gente vai, presencialmente, a gente vai trabalhar um pouco como manipular um boneco, mas eu queria dar umas dicas, né, para vocês sobre os bonecos. Quando você ganhar um boneco, você vai fazer um processo de criação, dando vida para esse boneco. Então, você ganha um boneco desse. Primeiro, antes de você dar um nome para ele, você tem que dar uma personalidade para ele. Que tipo de boneco vai ser? Vai ser um boneco que ele vai aprontar um monte, vai ser mais tipo um Augusto, vai ser um boneco mais sério, vai ser um boneco que vai trazer conselhos, vai ser um boneco que o adulto vai dar conselho para ele. Então, a personalidade do boneco vai levar também a dar um nome para ele. Então, você tem que criar toda esse conjunto de características do seu boneco. E, então, você dá a personalidade, você dá um nome e você vai criar uma voz para esse boneco. Então, você vai ter que criar uma voz para ele. E tem que ser uma voz diferente da tua voz. O boneco, ele sempre é muito interessante ele interagir com adultos. Boneco interagindo com boneco não é tão cativante. Já vou explicar por quê. O boneco, falando em clown, o boneco sempre é um Augusto. O boneco sempre ele se encaixa melhor no Augusto. Aprontador, que não faz as coisas certas. Tudo. Eu não sei se vocês já viram algumas apresentações daquele pastor, o Maurão. Tem alguns vídeos dele no YouTube, dos bonecos dele. Ele pede sempre para duas pessoas segurar uma vara com uma cortininha, com um pano, duas pessoas adultas, e o boneco, ele interage com uma pessoa adulta, que normalmente é a esposa dele. Então, pessoal, é muito mais interessante, isso mesmo, é muito interessante o boneco interagir com o adulto. Por isso que o boneco de ventríloco, por exemplo, interage comigo, com o adulto. Ele está do meu lado. Então, eu faço o papel de branco e ele de Augusto. Por isso que fica interessante e fica cativante. Quando você faz uma apresentação com história, com um monte de fantochezinhos de bonecos, não fica tão cativante. Você pode ver, para as crianças, é mais interessante quando o boneco está interagindo com o adulto, por causa daquele jogo de tipo, o adulto chama a atenção do boneco, o boneco muitas vezes
não respeita, fica aquela coisa, chama atenção. Então, a criança se identifica com o boneco. Então, interagindo com o adulto é a melhor coisa que tem. Tá? Você pode ter o boneco do teu lado, fazendo, ou pode estar escondido num pano, mas ele tem que interagir com o adulto, que fica bem mais cativante. Tá? Então, você vai dar uma característica, você vai dar um nome, você vai dar personalidade, você pode criar uma risadinha para ele também, você vai botar uma roupinha nele e tal, e vai dar uma voz para ele. Por isso, pessoal, que boneco, na verdade, não se empresta. Porque você vai criar o boneco, você deu a voz para o boneco e você deu o nome para o boneco. Então, o boneco não se empresta, porque quando você empresta o boneco, outra pessoa vai dar outro nome, outra fala, tira a característica. Principalmente se você está ali das crianças que já assistiram uma apresentação com esse boneco e vão ver outra apresentação com uma outra pessoa manipulando, as crianças vão dizer, mas essa não é a voz desse boneco. Esse não é o boneco tal. Sabe, isso quebra um pouco aquela imagem que a criança e até o próprio adulto também criou do boneco. Ele é como se fosse uma pessoinha. E a gente aceita isso, como se fosse uma pessoinha. Então, quando a gente faz os bonecos e tal, as pessoas veem, como é que tá o Kleber? Tá bem? Mesmo sabendo que é um boneco, mas eles, o Kleber, né, é um aprontador, né? É um aprontador. Ó, que legal. Tem um link aí depois para vocês assistirem. É muito interessante. Ele é muito bom. Então, por isso que não é legal emprestar o boneco. A não ser, claro, que você não queira mais usar o boneco, você entrega para uma pessoa, a pessoa vai para outra cidade, para outro estado, e vai dar outra personalidade para esse boneco. Mas essa questão de emprestar quebra. Tá? Outra coisa que não é legal é você fez uma apresentação com o boneco, e quando acabou a apresentação, você não pode deixar as crianças tocarem no boneco, olharem o boneco. Porque também quebra toda essa construção da personalidade do boneco. Acabou a apresentação, você guarda o boneco, esconde ele fechado, porque há uma grande tentação das crianças quererem pegar o boneco, ver, só que quebra um pouco aquela questão que você criou toda no boneco, aquela pessoinha. Então, por exemplo, quando eu acabo minha apresentação de ventríloco, eu guardo ele numa malinha, fecho. Quando terminou, pessoal, é criança, adulto. Eu quero ver onde é que está o Kleber. Mostra para mim e tal. Não, ele já está dormindo e tal. Você não mostra mais ele, porque quebra essa questão, sabe? E fora que as crianças vão destruir o boneco, né? Então, terminou, guarda ele. Mas eu queria ver ele de novo. Então pode ser que amanhã vai ter outra apresentação, né? Se for vários dias de apresentação, um congresso infantil, coisa assim. Então você vai trazer de novo. Daí fica naquela expectativa do boneco aparecer de novo. É melhor você trabalhar mais um boneco do que muitos. Digamos assim, você tem 3 dias para fazer a apresentação numa comunidade. Use um boneco, porque as pessoas elas vão se familiarizando e vão se envolvendo com aquela personalidade e com aquele boneco. Elas lembram do nome e tal. Isso é mais interessante que você fazer muitos bonecos e nenhum fica muito em evidência. Então, é preferível você fazer uns 3 dias o mesmo boneco, que daí as pessoas começam a ficar mais ligadas na personalidade, a entender ele, e já cria a expectativa de ele voltar. Então, não adianta ter muitos bonecos, ter um e fazer bem feito o boneco. Né? Essas são umas dicas para você ter um boneco que ele seja excelente e que as pessoas aceitem, falem o nome e criem uma personalidade que ele fique conhecido na sua cidade, né? Na sua igreja e tudo mais. Né? O boneco é interessante também. Aqui em Santa Catarina, na Polícia Militar, existe uma ala da Polícia Militar que trabalha com crianças
que foram molestadas sexualmente, que foram retiradas dos lares e tudo mais, né? E existe uma ala da Polícia Militar que tem psicólogos e eles precisam saber se a criança teve algum, né, se foi molestada sexualmente ou não. E para isso, a Polícia Militar tem uns bonecos de espuma, vestido com roupinha e tal. Por quê? Porque a criança, quando ela foi abusada por um adulto, ela se fecha. O adulto é uma ameaça para ela. Então, se outro adulto sentar na frente dela e perguntar o que aconteceu na tua casa, o que aconteceu, alguém tocou em você, a criança não se abre, porque ela vê o adulto como uma ameaça, como um ser que feriu ela. Aí, quando eles vêm com o boneco, falando com o boneco, né? Tudo bem com você? A criança vai conversando com o boneco e ela começa a se abrir com o boneco e contar tudo o que está acontecendo dentro de casa para o boneco. Ela esquece do adulto que está do lado e conta tudo para o boneco. É incrível. Então, o boneco ele tem esse, vamos dizer assim, esse poder de as crianças se abrirem, se ligarem nele, porque ele vê como uma pessoinha, não vê como um adulto, né? Então, até a Polícia Militar aqui de Santa Catarina usa esses bonecos para esse trabalho que é maravilhoso e eles acabam descobrindo coisas terríveis e com isso eles podem agir nas casas, evitando outros abusos, né? Presencialmente, a gente vai aprender, por exemplo, ali, a gente vai ver que tem a articulação da boca, como se fala sílabas, mas essa questão a gente vai passar presencialmente. Mas só a questão da sílaba, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, quando você manipula o boneco, né, a boneco de espuma, você coloca a mão, né, dentro da cabeça do boneco. O boneco ele não é como a gente, né, que a gente articula a boca várias vezes para falar uma palavra. O boneco não. Ele abre e fecha a boca silabicamente. Então, por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Imagina que eu estou com o boneco na minha mão aqui. Aí eu estou abrindo e fechando a boca dele. Então, por exemplo, se eu vou falar o alfabeto com ele, ele abre a boca e fecha. Né? Não é como a gente que muitas vezes fica com a boca aberta. Né? Ele não, ele abre a boca, fala e fecha. Então, digamos, ele fala A e fecha. B, C, D, E, F. Está vendo que ele abriu duas vezes? Porque a palavra F são duas sílabas. G, H. Ele abre duas vezes. I, J. Está vendo? Então, a boca abre silabicamente. Né? Mas isso depois a gente vai fazer presencialmente com os bonecos e a gente vai trabalhar outros movimentos com a mão e tudo certinho para dar vida para o boneco. Tá? Mas só para dar uma pitadinha do que a gente vai aprender presencialmente. Até seria interessante quem tem bonecos, que já trabalha com bonecos, levar para nossas aulas, né? E que daí a gente vai trabalhar com você para dar vida, mais vida ainda para o teu boneco. Agora, eu não tenho boneco, mas agora me despertou uma vontade de fazer, porque, pessoal, para evangelismo de criança, boneco é especial. Tá? O adulto, ele também gosta de boneco. Ele não fala muito, né? Muitos pais chegam para mim assim, meu filho gostou tanto do teu boneco. Na verdade, foi ele que gostou. Mas é que ele disse que o filho que gostou, né? Mas eles não chegam a reconhecer assim na tua frente, né? Mas digamos que você agora despertou, nossa, eu queria ter um boneco, saber manipular bem, tentar mexer, falar com ele sem mexer a boca e tudo mais. Então, você pode comprar um boneco desse e quando a gente tiver nossas aulas presenciais, eu te ajudo a dar uma personalidade, uma voz, um nome para esse boneco, tá? Seria especial se você tivesse já um boneco com você, se você tem esse desejo de trabalhar com bonecos na tua comunidade, na tua igreja ou na tua escola, né? Aí nós vamos aprender os movimentos do boneco e tudo mais.
Bom, vamos para a página. Vamos ver aqui. Página 62. Página 62. Esse tema, evangelismo criativo, ele é muito especial, porque o evangelismo é algo realmente especial, né? É algo que realmente é o ID de Cristo. E agora, quando ele é um evangelismo criativo, é uma soma especial. Por isso que o teatro é o evangelismo criativo. As artes cênicas, todas elas podem ser usadas como evangelismo criativo. Então, por exemplo, o evangelismo criativo, ele está mais aberto agora hoje, né? Eu vejo, por exemplo, eu uso muito nos evangelismos que a gente faz, mágicas que eu tenho. Né? Então, eu tenho várias mágicas, água que desaparece, argolas e tudo mais, e livros e coisas. Então, esses objetos, principalmente as crianças, amam mágica. Elas amam a mágica. E quando você usa a mágica para levar a mensagem de Cristo, né, você contextualiza, né, a mágica em contexto, é muito especial. Então, eu tenho várias mágicas que a gente vai comprando e tal. Claro que quando você faz evangelismo criativo, tem mais pessoas, não pode ser mágicas muito pequenas, tem que ser mágica um pouco maior, para que o público possa ver de longe, né? Não sou um profissional em mágica, mas tem as minhas mágicas que eu faço, e elas são muito especiais, porque elas chamam muito a atenção. Então, principalmente as crianças, né? Elas amam. Então, o evangelismo criativo, ele é muito especial por causa disso, porque ele traz a técnica junto com a mensagem, né, especial, que é a mensagem da salvação. Qual a diferença de um teatro secular para um teatro cristão? O teatro é vida, é colocar vida por meio das falas e gestos e expressões emocionais, é saber passar vida para quem assiste. O teatro cristão é saber passar por meio dessa linguagem. Deus pode sim falar, libertar, curar, salvar pessoas. Então, o teatro ele tem esse poder de você não só ouvir a mensagem, mas você ver a mensagem, né? Então, o teatro cristão ele tem essa diferença. Né? O teatro cristão, a gente sempre gosta, né, antes de apresentar, né, quando chega o momento de apresentar um teatro cristão, o grande diferencial é a presença do Espírito Santo no palco com todos que vão apresentar. Eu sempre uso e sempre oro, né, com toda a equipe e digo, olha, pessoal, chegou a hora agora, a gente está lá nos bastidores, estamos lá na coxinha, esperando o momento para entrar em cena. Eu oro com a equipe e digo, pessoal, agora chegou o momento de nós convidarmos o Espírito Santo para estarmos com a gente no palco. Então, esse é o grande diferencial. Porque você pode estar ali fazendo o espetáculo mais perfeito que for, mas a gente sabe muito bem que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Então, é ele que leva a semente. Você está ali, você lança as sementes, e o Espírito Santo de Deus pega as sementes e lança no coração das pessoas, através do convencimento. Então, esse é um grande diferencial, né, do teatro cristão. Né? É saber que temos a responsabilidade com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Né? O teatro cristão, ele assim... eu vou dar um conselho, né? Um conselho de tanto tempo fazendo teatro. Eu vejo muitas vezes que tem pais que chegam para mim e dizem assim, pois
eu gostaria que o meu filho fizesse parte do teu grupo de teatro. Eu pergunto para ele, mas por que você gostaria? Não, é porque meu filho está se desviando, ele está se afastando da igreja, ele está fraco na fé, e daí, no teatro, ele vai se sentir mais importante, ele vai se envolver, e daí ele não vai se desviar. Pessoal, palco não é local para você tratar uma pessoa que está fraca na fé. Por quê? Porque o palco é um local de referência. As pessoas que estão no palco são pessoas que elas, digamos assim, elas estão ali para levar a mensagem. E querendo ou não, elas têm que dar o exemplo primeiro, como pessoa, antes de ator. Então, um grande erro é querer colocar pessoas que estão fracas na fé para fazer teatro. Isso não funciona, pessoal. Entende? Não, o teatro não vai resolver essa questão. Só vai ser um entretenimento para a pessoa. Acabou o teatro, acabou para ela fazer aquele... Para ela é um evento. Ela não entendeu ainda. Então, é muito complicado você colocar pessoas, atores, que... Ah, não, coloca ela lá para resolver o problema espiritual dela. Não é o local. Não é o local. Porque todos nós que estamos ali no palco somos representantes de Cristo naquele momento. Nós estamos refletindo Cristo para que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. Então, se eu não sou um espelho, como o apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos ser como um espelho para refletir a presença de Cristo aqui na Terra, quando a gente está no palco, nós somos vários espelhos. E esses espelhos estão refletindo a glória de Deus, a presença de Jesus, e as pessoas que olham para nós no palco devem ver a presença de Cristo em nossas vidas, não só como personagem, mas como pessoa, como cidadão, como cristão. Então, eu digo para esses pais, não é o local, né? É complicado você colocar. Há outras maneiras de a gente trabalhar com pessoas que estão enfraquecendo na fé, mas não vai ser no palco, não vai ser nos púlpitos, né? Então, cuidado com as pessoas que você vai escolher para fazer o teatro. Cuidado, né? Ah, é verdade. Palavra-chave, vamos colocar a palavra-chave, pessoinha, que é nossos bonecos. Os nossos bonecos são pessoinhas. Então, vamos usar a palavra pessoinha como palavra-chave, pessoinha. Ok, então, o teatro cristão, você tem que tomar o cuidado das pessoas que você vai escolher para colocar ali no palco, né? Para não acontecer de muitas pessoas chegarem, nossa, mas essa pessoa ali, né, é complicado e tal. Então, essa grande responsabilidade eu sempre digo para o nosso grupo de teatro, pessoal. Antes de você ser um bom ator, você tem que ser um bom cristão. Antes de você saber representar bem o teu papel, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Antes de você estar cheio de técnica, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Então, isso é algo que é muito importante. E o grupo de teatro, por isso que o nosso grupo de teatro tem que ter sempre um devocional junto com os ensaios. Um momento de reflexão. Sempre trazendo a memória dos atores por que nós vamos apresentar, para quem nós vamos apresentar, para quem será a honra, para quem será a glória, qual é o meu papel. Então, essas coisas têm que ficar claras sempre. A responsabilidade de você estar ali, fazer os ensaios e tudo mais. Então, é muito... O diretor do grupo de teatro, ele tem um papel além de só diretor. Ele é um líder, né? Ele é um líder daquele grupo, né? Aquele grupo é como se fosse já uma célula sua, né? Onde que você vai estar ali cuidando daquelas pessoas e preparando elas para trabalhar e para levar uma mensagem de Cristo no evangelismo, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né?
Outra coisa muito importante é a questão do ego das pessoas, né? O teatro trabalha muito o ego das pessoas. E a gente vê isso, né? Quando eu trabalho com as pessoas ali, principalmente no CTM, eu vejo como eu trabalho com o ego delas. Porque quando você se expõe a pessoa ali nas atividades, você provoca, eu provoco muitas pessoas, então muitas vezes elas ficam um pouco agressivas e tal, não querem fazer, ficam um pouco envergonhadas, e a gente vai trabalhando um pouco o ego das pessoas. Principalmente porque, numa peça você vai ser um cactus, outra peça você pode ser um papel que tenha mais falas e tudo, então essa questão de você não se tornar uma estrela, né? Aquela coisa de pensar, não, eu sou muito bom, eu sempre vou fazer os melhores papéis porque eu sou bom e tal. Então, esse trabalhar do ego é muito importante. Principalmente até quando você trabalha com bonecos, trabalha o teu ego também. Porque as pessoas não chegam para você e dizem, olha, como é que você está? Sempre pergunta do boneco. Como é que está o boneco? Então, lá você já trabalha o ego de vocês, porque o foco é o boneco. Então, o teatro trabalha muito o ego das pessoas. Por isso que, infelizmente, não existe tantos grupos de teatro. Porque se o grupo de louvor da igreja já trabalha com o ego das pessoas, o teatro trabalha muito mais. E podem ver, muitos grupos de teatro surgem, mas eles desaparecem depois da primeira apresentação. Porque as intrigas são tantas, as confusões e as desavenças, por causa dessas questões do ego, acabam destruindo, né? Acabam desfazendo os grupos teatrais. Então, é bem complicado, por isso que o líder tem que ser muito consciente, muito sábio de como conduzir os seus liderados, os seus atores, para que não crie essas confusões, essas questões. Né? Então, por isso que muitos grupos, eles não duram por causa dessa questão do ego. Né? Eu, como diretor do Cristo em Foco, eu vejo o teatro como ferramenta de evangelismo. Eu uso sempre como ferramenta de evangelismo. Eu acho que até falei já no começo das nossas aulas, até vou enfatizar de novo. O teatro não pode ser usado como ferramenta de exortação de igreja, de chamar a atenção da igreja. Essas questões ficam com a liderança da igreja, com o pastor da igreja. Né? O papel, eu vejo que eu não tenho problema nenhum e eu vejo como Deus se agrada quando eu uso o teatro como ferramenta de evangelismo. Então, mas você apresentou dentro da igreja, mas é uma mensagem evangelística. É isso que eu gosto de focar e eu vejo que isso dá muito certo. Focar como evangelismo, como ferramenta de evangelismo. Né? As peças evangélicas, vocês vão ver que não tem muitas peças evangélicas disponíveis. Não tem esse repertório todo. Por quê? Tem algumas, mas, assim, elas são muito regionais, as peças. São muito regionais. Né? Então, você vai fazer uma peça, por exemplo, se eu vou fazer uma peça para o Belém do Pará e vou fazer uma peça aqui para a região sul, eu tenho que adaptar ela, porque as peças são regionais, as culturas são... O nosso Brasil tem culturas muito diferentes. Né? Então, até palavras, expressões, eu tenho que mudar. Né? Aqui no sul, a gente chama de aipim. Em Belém do Pará, eu não sei, mas acho que chama de macaxeira, isso? A mandioca? É macaxeira que se chama? Eu acredito isso, que né? sim, macaxeira. E o Hanna está confirmando aqui. E se eu falar aipim, capaz eles nem saber o que é. Então, as expressões são diferentes. Então, o teatro ele tem que ter essa adequação à cultura, né? Então, por isso eles são muito regionais. Não tem como você pegar uma peça de teatro pronta e simplesmente apresentar. Né? As peças de pantomima são mais fáceis, não tem as falas e tal, mas mesmo assim as expressões ainda são regionais também. Para ter uma ideia, por exemplo, as libras, né? As expressões de libras, a linguagem de sinais,
também são regionais. Né? Elas são regionais. Então, não tem muitas vezes como você pegar uma peça pronta e simplesmente apresentar. Ela tem muitas vezes passar por adaptações, e por isso que elas são muito regionais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente pega coisas prontas no YouTube, mas o mais importante é que as pessoas têm que entender a peça, né? É de extrema importância que, antes de fazer qualquer coisa referente ao teatro, sempre pedindo a direção de Deus e orientação divina. Né? Isso é muito importante, pessoal. A direção de Deus, quando você escrever uma peça de teatro. Um dramaturgo, o que é um dramaturgo? O dramaturgo é aquele que escreve uma peça, aquele que acaba criando um espetáculo, criando uma peça de teatro, né? Então, esse é um dramaturgo. O dramaturgo, além de ter o conhecimento da técnica teatral, ele também tem que ter um conhecimento teológico. Porque você está passando uma mensagem bíblica para as pessoas. E nós temos que cuidar que, muitas vezes, nós passamos mensagens erradas através dos nossos teatros. E isso acontece muito mesmo. Eu vejo muitos teatros que acabam colocando teologias que surgem, né? Teologia disso, teologia daquilo, colocam no teatro e acabam passando uma mensagem errada para as pessoas. Uma vez eu vi um teatro, olha só que interessante, eu vi um teatro em que era um pai de família, ele abandonou a família, a esposa e os filhos, foi embora, e com o tempo ele acabou virando mendigo de rua. Ficou nas ruas. Né? E ele ficou lá muitos anos nas ruas e tal, passou lá uns 10, 15 anos nas ruas, e um dia ele acaba ouvindo falar de Jesus com as pessoas que estavam fazendo evangelismo na praça, e ele acaba se convertendo, e com essa conversão, aí vem a mudança da vida dele, a igreja acaba ajudando ele a tirar ele da rua e tal. Aí, então, melhora as vestimentas dele, deu um banho e toda aquela coisa, ficou limpo, arrumadinho. Aí, então, ele volta para a casa dele, para a família. Quando ele chega na família, ele abre a porta, a esposa, que bom que você voltou, abraça. Os filhos vêm, abraçam ele também, lindo fim. Agora eu pergunto, será que isso acontece mesmo? Seria assim? Depois de 15 anos, o cara aparece e bate na porta da família e a esposa está lá, sorridente, esperando ele chegar? Bom, agora imagine se você está apresentando essa peça numa praça e um mendigo assiste isso e ele pensa, nossa, é só eu tomar um banho, botar minha roupa e eu vou lá na minha casa e a minha esposa vai me aceitar de volta. Aí ele faz isso. Quando ele abre a porta, a esposa dele olha para ele e pergunta, o que tu está fazendo aqui? Tu tá louco? Isso se ela já não casou de novo. Já tem outra família. Então, assim, muitas vezes a gente passa histórias, a gente cria expectativa nas pessoas que isso vai acontecer. Como se o evangelho fosse uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas da sua vida. E a gente acaba colocando isso nas peças de teatro. E a gente acaba passando mensagem errada para as pessoas. Aquela coisa, é só você aceitar Jesus, que é uma varinha mágica. Você já vai ganhar, numa mão já ganha a chave do carro, na outra mão já ganha uma chave de uma casa, e assim vai. A gente cria essas ideias e acaba apresentando isso para as pessoas. E as pessoas pensam, nossa, então aceitar Jesus é a mesma coisa que ganhar na loteria. E a gente passa essas ideias erradas para as pessoas. Então nós temos que cuidar. Porque, por isso que o dramaturgo, você que vai escrever uma peça de teatro, tem que ter muito conhecimento teológico.
Muito conhecimento da palavra de Deus para você não passar ideias erradas do evangelho para as pessoas que estão assistindo. E as pessoas vão na ideia achando que isso vai funcionar, né? E não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim, né? Principalmente porque uma pessoa que está 15 anos nas ruas, ela também tem que ser tratada psicologicamente para voltar para o lar, né? Então, isso não é uma coisa do nada que simplesmente sai, né, da mente das pessoas, né? Então, há todo um tratamento a ser feito. E a gente tem que cuidar para não passar essas mensagens erradas, né? Então, por isso que nós temos que cuidar com o que a gente escreve e com o que a gente apresenta, né? Agora, qual uma apresentação teatral? Eu acho que nós temos que fazer o nosso intervalo, né, professor? Isso, professor. Uns 10 minutinhos, daí depois a gente pode voltar. Voltamos às 9 horas, então? Pode ser, perfeito. Tá, 9, 9 e 5 por aí, né? Sim, perfeito, sem problemas. Então tá bom, vamos pôr um intervalinho, então.